a reflexão da palavra de Deus, certamente nos torna pessoas sábias. Que não é a sabedoria dos homens, a sabedoria mundana, a sabedoria que simplesmente resolve problemas. É muito mais do que isso. É a sabedoria do alto, que nos torna pessoas santas. A sabedoria que vem do alto, ela se diferencia, ela se distingue da sabedoria mundana, da sabedoria dos homens, pelo fato dela tornar a pessoa santa. Alguém poderia achar que a sabedoria, ela se manifesta naqueles que são espertos, aqueles que conseguem, inclusive, para o seu próprio bem, para a sua própria realização, uma falsa realização, aqueles que conseguem, inclusive, trapacear, aqueles que conseguem passar os outros para trás. Alguém poderia achar que a sabedoria está nisso. A pessoa que é esperta, a pessoa que consegue enganar, a pessoa que consegue esconder as coisas, quando na realidade, esta sabedoria, cuja fonte é a palavra de Deus, torna a pessoa santa. Depois, o livro do Eclesiástico ainda diz: Deus concede a sabedoria àqueles que o temem, aqueles que são conduzidos pelo santo temor, aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus e que dá ao coração humano o santo temor, que não é o medo de Deus, mas é aquele respeito profundo por Deus, que faz com que a pessoa sábia seja também humilde e jamais orgulhosa. Quem é que teme a Deus? A pessoa que cultiva um relacionamento de amor com Deus, sabendo que Ele é o Senhor. E esta mesma pessoa se coloca no seu lugar de criatura, de filho, de filha, muito amado, muito amada. O temor de Deus não é o medo. O temor de Deus não é a insegurança. Pelo contrário, o temor de Deus é a confiança no Senhor. Por isso que a pessoa sábia, ela é santa porque crê. E aí é o segredo que o Evangelho nos dá, o Evangelho de hoje. Quem é que cresce em sabedoria? Quem é que se deixa governar, que se deixa conduzir pela sabedoria do alto? Quem crê em Deus, quem tem fé em Jesus. Como aquele pai que recorre a Jesus, porque o seu filho era tomado de um espírito surdo-mudo, um espírito impuro. Aquele pai, primeiramente, recorre aos discípulos que não conseguem solucionar o problema. E depois ele vai ao Mestre, ele vai a Jesus e suplica a Jesus. Inclusive,
manifestando a sua fé em Jesus, ele suplica a Jesus: Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Este homem, este pai de família, ele tinha consciência da sua pequenez, da sua incapacidade de dar uma solução para o seu filho, porque ele temia a Deus, porque o seu coração era nutrido do temor do Senhor, ele recorre a Jesus, se abandona nas mãos do Senhor e suplica: tem piedade de nós e ajuda-nos. E Jesus diz para ele: tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível. O pai do menino disse, portanto, em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Temor do Senhor, humildade. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Ele reconhece que ele tinha fé em Jesus, que Jesus podia solucionar aquela situação, curar o seu filho, libertar o seu filho. No entanto, nutrido, fortalecido, movido pelo temor do Senhor, ele suplica: aumentai a minha fé. Eu tenho fé, mas Jesus, aumentai a minha fé. Coração humilde. Eis um homem sábio. Este pai é para nós no dia de hoje um modelo de alguém que é sábio, que talvez não tivesse instrução. Talvez esse homem não sabia nem ler, mas era sábio, porque temia Deus, confiava em Deus, professava sua fé em Jesus. Este homem buscava a fonte da sabedoria, que é o próprio Jesus, a palavra de Deus encarnada. Confia na palavra, entrega o seu coração à força viva desta palavra, a palavra de salvação, e por isso a graça acontece. É um homem sábio, é um homem que percorre os caminhos dos mandamentos de Deus. Também é um outro segredo, meus irmãos, para se adquirir a sabedoria. Interessante que, ao voltar para casa com os seus discípulos, os discípulos perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? E Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. A sabedoria torna a pessoa santa. A sabedoria dá à pessoa condições para vencer a tentação, vencer o pecado, vencer as insídias do espírito do mal. Por isso, o homem sábio, a mulher sábia, é um homem, é uma mulher de oração. Palavra de Deus, oração, o santo temor, humildade de coração, fé em Jesus.
São segredos, meus irmãos, são segredos, minhas irmãs, que a palavra de Deus hoje nos dá para nos tornarmos pessoas sábias. Pessoas que não somente se tornam sábias para si mesmas, mas por meio desta sabedoria transformam o mundo. Porque a sabedoria que vem do alto transforma o mundo. E aqui você pode perceber até que ponto você tem crescido em sabedoria, até que ponto você e eu temos permitido que a sabedoria do alto determine nossa vida, nosso caminhar. Na medida em que nós crescemos em santidade, na medida em que nós começamos a colaborar com a transformação do mundo, para que o nosso mundo se torne um mundo melhor. Por isso que a sabedoria do alto, ela não é simplesmente uma inteligência que procura desvendar as coisas, solucionar os problemas. É muito mais do que isso. Quem é sábio cresce em santidade, vai se tornando cada vez mais santo e por isso também contribui para o bem do mundo. Ao meditar sobre a sabedoria, nesta manhã, eu me recordei de uma passagem que eu gostaria de deixar para vocês, uma passagem das Sagradas Escrituras, a carta do apóstolo Tiago. O apóstolo São Tiago, na sua carta, no capítulo 3, a partir do versículo 13, fala desta sabedoria do alto. O que ele diz? É Tiago 3, a partir do versículo 13. Ele diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Atenção, mostre por seu procedimento que suas ações são feitas na mansidão inspirada pela sabedoria. Mas, se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos ufaneis disso, mas deixai de mentir contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, egoísta, diabólica. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Agora, o apóstolo Tiago, ele nos apresenta as características da sabedoria do alto. A sabedoria, porém, que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Que coisa bonita. A sabedoria do alto, repito, é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Jesus é a sabedoria do Pai. Ele é para nós o modelo por excelência de homem sábio, seguindo os seus passos, cultivando a fé, o amor a Jesus, cultivando essa comunhão com Jesus pela palavra, pela oração e, de um modo especial, pela participação na Eucaristia. Certamente, meus irmãos, nos tornaremos pessoas sábias.
de modo a crescermos em santidade, contribuindo para um mundo melhor.